Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do drama de ficção científica chamado Selfless. Alerta de spoilers a seguir. O magnata imobiliário de Nova York, Damien Hale, está no topo do mundo, apesar de sua idade. Ele é conhecido como o homem que construiu Nova York. Seus parceiros comerciais e concorrentes o admiram, e os jovens se esforçam para ser como ele. No entanto, nem tudo está bem. Damien foi diagnosticado com um câncer terminal, e os médicos lhe deram apenas 6 meses de vida. Ele parece ter aceitado seu destino, mas depois que recebeu o cartão de uma empresa chamada Phoenix Biogenic, ele descobriu que ainda pode prolongar a sua vida. Quando contata a organização, fica sabendo de um processo chamado derramamento, que permitirá a ele transferir sua consciência para um novo corpo. O Dr. Albright, cientista da empresa, atesta que os corpos são concebidos e cultivados artificialmente no laboratório. Não totalmente convencido pela ideia, Damien deixa o laboratório sem tomar uma decisão. Com o tempo passando, Damien decide visitar a sua filha Claire, que dirige uma ONG na cidade. Ele a convida para tomar um café com ele, mas ela se recusa e diz que está muito ocupada. Sabendo que sua ONG tem poucos fundos, Damien se oferece para lhe dar um cheque. Claire declina e o repreende por tentar resolver todos os seus problemas com dinheiro. De volta ao seu escritório, Damien procura na internet e encontra uma palestra dada pelo Dr. Francis Jensen, que prevê um futuro em que os idosos e doentes não sejam limitados pelo seu corpo. Enquanto assiste o vídeo, Damien começa a tossir e desmaia na sua cadeira. No hospital, ele chama o Dr. Albright e concorda em prosseguir com o derramamento. Albright diz que ele não poderá voltar à sua antiga vida depois de receber um novo corpo, e deverá fingir que não conhece seus amigos e familiares. Ele diz ainda que a morte de Damien precisa ser pública e sugere que ele a encene num restaurante em New Orleans. Damien se prepara para o procedimento e se dirige a New Orleans, mas passa por um cemitério para enterrar uma caixa antes de ir ao restaurante. Ele se reúne com seu sócio Martin num restaurante para almoçar e pede o café sugerido por Albright. Logo depois de beber o café, ele começa a se sentir sonolento e cai no chão. Ele é carregado numa ambulância, mas em vez de ir diretamente para o hospital, o motorista leva Damien para o laboratório de Albright. Ao chegar lá, Albright revela que a máquina que eles vão usar para o derramamento é um ímã gigante, porque qualquer pedaço de metal poderia atrapalhar o processo. Damien e o outro corpo são carregados simultaneamente dentro da máquina. Quando o processo termina, ele olha para a cama ao seu lado e vê seu velho corpo sendo coberto por um lençol. Com seu novo corpo, Damien tem que se submeter a um treino para aprender a andar, correr e nadar. Albright lhe dá medicamentos para ajudá-lo a lidar com os efeitos colaterais do derramamento. O cientista avisa que ele poderá sofrer alucinações, enxaquecas e náuseas se não tomar o remédio. A organização lhe dá uma nova identidade com o nome de Edward Kigner, que deveria ter nascido no dia 20 de setembro de 1980 no Arizona. Albright o leva para uma nova casa, mas o deixa apenas com 7 comprimidos para os efeitos colaterais. Ele diz a Damien que eles têm que se encontrar semanalmente, argumentando que ele ainda está aprendendo a lidar com seu novo corpo. O médico assegura que ele poderá viver uma vida normal em poucos meses. Para passar o tempo, Damien começa a jogar basquete com os vizinhos e encontra Anton, que se oferece para levá-lo a um clube do bairro. Damien começa a desfrutar da sua nova vida e se reúne regularmente com Anton para festejar. No entanto, quando se esquece de tomar seu remédio, ele sofre com alucinações e se vê em uma operação militar. Ele também vê imagens de uma mulher latina cuidando de sua filha e uma torre de água que parece uma abóbora. Quando pergunta a Albert sobre a visão, o médico diz que as alucinações são as suas velhas memórias, que são misturadas e alimentadas por emoções não resolvidas no passado. Ele supõe que a mulher latina na alucinação pode ter sido alguém que Damien conheceu há muito tempo. Damien diz que nunca mencionou que a mulher era latina. Albright muda de assunto e entrega a ele uma passagem para o Havaí, para que ele tenha uma mudança de cenário. Ele lhe dá o dobro de drogas e assegura que ele não terá mais alucinações, desde que não se esqueça de tomá-las. Damien começa a procurar a torre de água na internet e descobre que ela fica em St. Louis, no Missouri. Antes de ir para o aeroporto, ele para no cemitério para recuperar a caixa que havia enterrado. No terminal, ele compra uma passagem para St. Louis. Ao chegar ao local, ele vai até uma casa e bate na porta. Ninguém responde, por isso ele decide entrar, e descobre que o nome da mulher é Madeleine Beatwell, e fica surpreso ao ver uma foto sua com ela e sua filha.
Ele descobre pelas fotos que o corpo que ele vive era de um homem que tinha servido o exército. Enquanto ele olha para as fotos, Madeline entra na casa com uma arma apontada a Damien. Quando ele se vira lentamente em sua direção, ela chora ao reconhecê-lo como seu suposto marido falecido, Mark. Enquanto Mark tenta explicar a situação, um homem bate na porta à procura de Edward Kidner. Quando Damien abre, ele vê o homem que levou ao aeroporto. Damien é distraído por outro homem que agarra Madeline e acaba imobilizado. Anton entra na sala e diz a Damien como Mark perdeu seu corpo. Anton conta que Mark procurou a Phoenix Biogenic quando a companhia de seguros não cobriu as despesas de tratamento da sua filha. Enquanto isso, um dos capangas de Aubrey incendeia a caminhonete de Madeline. Mais tarde, Damien diz que tem que tomar as suas pílulas. O motorista o segue até o banheiro para garantir que ele não fuja. Depois de tomar os medicamentos, Damien ataca o motorista e o mata. Ao ouvir o barulho, Anton e outro agente se aproximam do banheiro. Damien atira no ombro do agente e Anton tenta negociar com ele. Damien se assusta com uma explosão lá fora e Anton aproveita a oportunidade para desarmá-lo. Os dois homens lutam até que Damien consegue colocar Anton para fora da casa. Damien volta para dentro enquanto Anton dispara contra ele. Enquanto Damien tenta acordar Madeline, Anton ordena um capanga para incendiar o local. À medida que a fumaça se acumula, Damien e Madeline conseguem sair da casa. Damien atira no capanga com o lança-chamas, fazendo-o cair e incendiar Anton. Enquanto Anton pega fogo, ele corre em direção a uma banheira de água e mergulha nela. Damien mata os outros e deixa a casa com Madeline. No caminho para o carro, Damien explica que quando ele ainda era Mark, ele fez um acordo com a Phoenix Biogenic para que eles salvassem a sua filha, Anna, e depois seu corpo poderia ficar com eles. Após a curta discussão, eles vão à escola buscar Anna, que está muito entusiasmada por poder voltar a ver seu pai. Os três fazem o check-in num hotel para passar a noite. Para evitar perguntas de Madeline, Damien vai para fora fazer mais pesquisas sobre a Phoenix Biogenic. Ele se depara com uma ligação afirmando que Jensen tinha morrido numa biblioteca pública. Damien vê novamente o vídeo de Jensen e nota que o cientista tem a mesma mania de Aubrey quando toca em seus óculos. Depois de ver os dois no mesmo vídeo, ele deduz que Jensen tinha tomado conta do corpo de Aubrey. Damien começa a alucinar novamente e lembra de quando Mark se encontrou com Aubrey no laboratório. Damien volta a New Orleans para ver uma mulher do Dr. Jensen, Phyllis, que sofre de Alzheimer. Ele finge ser um estudante de Jensen para descobrir como pode acessar a pesquisa dele, mas ela não sabe onde estão os arquivos. Quando ele descobre que Aubrey a visita todas as semanas, convence Phyllis a telefonar para ele e chamá-lo. Quando Aubrey chega, Damien lhe pede mais comprimidos armado. Aubrey começa a revelar que a medicação não só para as alucinações, mas também mantém a sua consciência. Sem ela, sua mente pode desvanecer, e a consciência do antigo dono do corpo voltará. No entanto, cada dose do comprimido retira partes da memória de Mark. Se ele continuar a tomar a droga regularmente, Mark desaparecerá definitivamente em 1 ano. Damien pede a Aubrey para o levar de volta para o laboratório, mas um capanga consegue desarmá-lo na saída da casa. Damien começa novamente a alucinar enquanto eles saem. Madeline se aproxima e um capanga bate nela com a porta do carro. Damien luta com os outros e consegue matar um deles, mas outro o ataca e tenta estrangulá-lo. Madeline pega uma arma e dispara para salvá-lo. Damien repara que um dos homens estava usando o mesmo colar que Anton usava. Anton revela que já passou por múltiplos derramamentos. Ele zomba de Madeline, insinuando que seu marido esconde segredos dela. Anton diz para ela perguntar a Damien se ele sabe o aniversário dela. Damien toma os comprimidos de Anton e vai embora com Madeline. Num posto de gasolina, Madeline confronta Damien para perguntar se ele sabe algum detalhe sobre a vida deles. Damien confessa que tomou o corpo de Mark e diz que seu marido já está morto. Damien se oferece para ajudar Madeline e sua filha, sabendo que Aubrey e seus homens vão matá-la se as pegarem. Os três param na casa de Martin para pedir ajuda para sair do país. Damien diz a Martin que ele passou por um derramamento e sobreviveu. Mas Martin se recusa a acreditar, até que Damien lhe mostre uma escritura do primeiro edifício que eles compraram juntos e diga o que eles fizeram quando celebraram o seu primeiro negócio bem-sucedido. Depois de estar convencido que Damien está em um novo corpo, Martin prepara um avião para eles. Enquanto eles esperam, Damien ensina a Anna a nadar. Após a lição, ela ouve um zumbido do outro lado do corredor e o segue. Damien e Madeline começam a procurar Anna.
Quando entram numa sala cheia de brinquedos, vem Anna brincando com um jovem rapaz. Damien leva a Anna e diz a Madeline que o rapaz é o filho mais novo de Martin, Tony, que morreu há 2 anos. Martin confessa que tinha contatado a Phoenix Biogene quando Tony morreu. Ele diz a Damien que os corpos que Phoenix utiliza não são exatamente cultivados a partir do zero, mas foram retirados de pessoas vivas. Depois de saber a verdade sobre o derramamento, Martin decide ajudar Damien a escapar. Martin diz a Damien para se encontrar com eles numa parada de caminhões, onde eles estarão à sua espera à meia-noite. Damien sai da casa e procura qualquer carro que o siga. 2 carros disparam contra ele. Mais à frente, Anton e outro capanga esperam por Damien em veículos separados. Um deles repara que Damien está sozinho no carro, e Anton ordena a outro motorista que verifique a casa de Martin. Os 2 veículos conseguem cercar Damien, mas ele dá ré e esmaga o carro de trás. Porém, quando ele começa a seguir em frente, percebe que o carro ficou preso em seu para-choque. Os tiros e a perseguição continuam, mas Damien vira subitamente pouco antes de chegar ao carro de Anton. Anton bate nos carros dos outros capangas, fazendo-os capotar. Em seguida, ele bate em uma árvore e fica inconsciente. Fora da casa, Madeline e Anna são atraídas para o carro de um agente da Phoenix, enquanto Martin tenta pegá-las. Damien espera por eles na parada de caminhões, mas apenas Martin chega. Martin diz a Damien que tentou detê-los, mas elas entraram no carro antes que ele pudesse fazer qualquer coisa. Martin confessa que foi ele que enviou o cartão da Phoenix Biogene e que sabia o que iria acontecer. Ele dá a Damien alguns comprimidos e revela que conseguiu fabricá-los para que eles não tenham mais que depender de Aubrey. Damien para de tomar os comprimidos na esperança de descobrir a localização do laboratório de Aubrey em suas visões. Ele logo descobre que o laboratório está localizado num armazém abandonado. Damien invade o laboratório sozinho e se depara com a sala de derramamento, onde vê Anton e outro homem deitados nas macas. Aubrey chega e diz a Damien que ele já ressuscitou Anton 3 vezes e que ele se tornou cada vez mais leal a ele. Ele revela que Madeline está sendo preparada para o derramamento de outro cliente e que os órgãos de sua filha serão removidos. Damien atira em Aubrey através do vidro, mas logo descobre que ele é a prova de balas. Quando os guardas chegam para pegar Damien, Aubrey diz que sua intenção era usar o corpo de um contabilista de 40 anos para o derramamento de Anton, mas agora que Damien está no laboratório, ele vai usar o corpo de Mark, pois seu treino militar e seus instintos armados provaram ser úteis. Enquanto os guardas lutam para conter Damien, ele coloca uma cápsula na boca. Após o processo de derramamento, Aubrey começa a fazer perguntas para testar se deu tudo certo. Quando lhe perguntam quantos filhos ele tem, o homem sorri e diz que não tem nenhum. Depois de sair da sala de descarregamento, ele pergunta aos outros onde estão Madeline e sua filha. Damien mata os 2 guardas que estavam com Madeline. Entretanto, Aubrey repara na cápsula e fica preocupado. Com os guardas ainda atrás deles, Damien, Madeline e Anna acabam na sala de observação, ao lado das câmaras de descarregamento. Albert está confiante que Damien não o mataria, porque se o fizer, não haveria mais ninguém para lhe fornecer as pílulas. Em vez disso, Damien procura na sala algo que possa usar para esmagar o vidro e vê o lança-chamas. Damien começa a ler a fórmula da droga para que Aubrey saiba que já não precisa mais dele. Então ele dispara o lança-chamas para queimar o vidro à prova de balas e matar Aubrey. Damien envia Madeline e Anna para o Caribe. Ele visita o escritório de Claire e lhe dá uma carta, dizendo que desejava ter feito por ela enquanto estava vivo. Depois de sair do escritório, ele olha para trás e vê Claire pela janela sorrindo enquanto ela lê a carta. Dias depois, ele acorda numa sala desconhecida, vê um computador do outro lado da sala e dá play no vídeo que está aberto. No vídeo, Damien dirige-se a Mark informando que foi ele quem comprou seu corpo. Ele agradece porque o corpo lhe permitiu viver mais alguns meses e diz que deixou de tomar os comprimidos e que esperou dias para que Mark recuperasse o controle de sua própria vida. Damien lhe dá as boas-vindas e pede que ele tome conta da sua mulher e de sua filha. Mark monta um barco a caminho da outra ilha para encontrar Madeline e Anna. Quando ele chega, Madeline pensa inicialmente que é Damien, mas ao abraçá-lo logo percebe que é Mark. Então ela chama Anna para que eles possam finalmente ficar juntos.